Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a nossa leitura e reflexão do livro de Daniel, capítulo 6. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui nesse canal para você estar sempre por dentro do que acontece por aqui. Se você não sabe o que é essa leitura e reflexão, é uma série que está rolando aqui no canal de leitura do livro de Daniel, tá? Vou deixar aqui no box de descrição o link para a playlist com todos os vídeos dessa série, para vocês poderem conferir também, tá bom? Então é isso, galera. Bora lá pro vídeo. Então, o capítulo 6 se chama Daniel na Cova dos Leões. Vamos lá. Depois da morte de Belsazar, que era o rei que estava no governo lá no capítulo 5, né, que teve escrito na parede e tudo mais. Então, depois da morte do Belsazar, o rei que ficou no governo foi o rei Dario. Esse rei Dario, ele parecia ser até bem de boa. Ele nomeou 20 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre esses sátrapas. E um desses supervisores era Daniel. Daniel, ele se destacou entre esses supervisores e o rei planejava colocar ele à frente do governo de todo o império. E eu até destaquei aqui que mesmo estando fora da terra dele, mesmo estando exilado na Babilônia, Daniel ele fazia tudo com amor e o Senhor o recompensava por causa disso, sabe? E aí nisso eu me lembro daquele versículo que fala que pra gente fazer tudo com amor, não pensando nos homens, não para os homens, mas sim para Deus, né? Independente se a gente gosta do que tá fazendo, né? Mas fazer realmente com amor, dar o nosso melhor, né? Que o Senhor vai nos recompensar ali de alguma forma em relação a isso. E diante disso, né, os sátrapas e os supervisores, eles ficaram com muita inveja de Daniel, porque ele era estrangeiro e o rei estava pensando em exaltar ele, né? Então eles procuraram uma forma de acusar Daniel na sua conduta governamental, mas eles não conseguiam encontrar nada. Daniel, ele era uma pessoa praticamente perfeita, não encontrava falha na conduta no caminhar de Daniel. Ele tinha uma conduta irrepreensível e nele não se achava falha alguma. Já pensou se alguém estivesse tentando se levantar contra você e procurasse alguma falha na sua vida? Será que você seria considerado irrepreensível, né? A ponto de eles terem que inventar alguma coisa, ou seria fácil de achar? Vamos deixar reflexão aí, né? Então, os sátrapas perceberam que só conseguiriam acusar Daniel se fosse algo relacionado ao Senhor, algo relacionado à sua fé. Porque lá na Babilônia, eles tinham outros deuses, né? Eles adoravam até o próprio rei. Não era costume adorar o Senhor, né? Eles não adoravam o Senhor. Então, eles procurariam na fé de Daniel uma forma de acusar ele. Assim, então, eles convenceram o rei a emitir um decreto no qual todo aquele que adorasse a qualquer outro deus ou homem dentro dos próximos 30 dias fosse jogado na cova dos leões e este não poderia ser revogado. Eu creio que nesse momento o rei se envaideceu total, né? Pensando, nossa, vão ter que me adorar apenas durante 30 dias, não adorar mais ninguém. Mas no caso ele não pensou com sabedoria e acabou sendo levado, né? E assinando esse decreto. Quando Daniel ele soube disso, ele foi pro quarto dele orar. Imagina, o decreto era sobre não buscar ao Senhor durante 30 dias e ele foi pro quarto dele orar. E isso era um hábito na vida de Daniel. Eu acho muito legal que a Bíblia traz isso pra gente, que era um hábito que ele fazia 3 vezes ao dia. Eu creio que na vida dele, ele era uma pessoa ocupada, né? Ele era o supervisor lá, tinha que trabalhar, mas ele ainda separava 3 vezes ao dia um momento para falar com o Senhor, para orar ao Senhor. Será que a gente tem tido essa mesma disciplina, esse mesmo comprometimento de Daniel de separar o nosso momento? Às vezes não necessariamente 3 vezes ao dia, mas pelo menos uma vez ao dia, todos os dias. Será que a gente tem se preocupado em separar esse momento com o Senhor? E aí, como a gente já imagina, né? Os sátrapas encontraram Daniel orando e eles denunciaram para o rei. Então, eu fiquei pensando, né, em relação a isso e eu até anotei aqui para vocês. Se eu fosse acusado, se você fosse acusado, se nós fôssemos acusados de ser cristãos, nós seríamos dados como inocentes ou culpados? Será que existiriam provas o suficientes para nos condenar e falar, nossa, você é cristão,
Imagina se Daniel não tivesse o seu momento diário com o Senhor. Imagina se Daniel não passasse um tempo com a palavra, não passasse um tempo orando. Será que nem nisso eles iriam conseguir acusar ele? Mas Daniel era fiel. Daniel poderia ser acusado de ser cristão, de ser seguidor, de ser servo do Senhor. Será que nós poderíamos ser acusados, entre aspas, de ser servos do Senhor? Mais uma coisa aí pra gente poder refletir. O rei Dario, ele gostava de Daniel, como a gente viu, ele queria, promover Daniel de novo. E com a denúncia dos sátrapas, ele ficou muito contrariado quando ele recebeu essa notícia. E então ele passou um dia inteirinho tentando salvar Daniel, tentando revogar de alguma maneira, só que estava selado com o anel real dele. Então não tinha como revogar. Então, como ele não teve sucesso, Daniel ele foi jogado na cova dos leões. Mas antes de jogar Daniel lá dentro da cova dos leões, o rei disse o seguinte: que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Gente, eu vou pedir pro meu editor colocar bem aqui assim, ó. Continuamente. Continuamente. Gente, sério, quando eu leio essa palavra, continuamente, me dá aquela sensação de constância, aquela sensação de, sabe, sem cessar, sem cessar. E é isso que a gente tem que buscar na nossa vida com Deus. É o buscar continuamente, continuamente, é em todo tempo, é orar em espírito, é separar o nosso momento diário com Deus, é confiar em Deus diariamente, mesmo debaixo de uma ameaça de morte, mas é ali, ó, continuamente. Eu achei isso incrível. Daniel escolheu adorar ao Senhor mesmo debaixo de um decreto de morte. Será que eu permaneceria fiel ao Senhor se estivesse nas mesmas circunstâncias? Será que o meu comprometimento com Deus é tão forte assim a ponto de, mesmo debaixo de um decreto de morte, eu continuar confiando, continuar sendo fiel ao Senhor? Mais um ponto aí pra gente refletir. Hoje tá cheio de reflexão, gente. Esse capítulo 6, ele é maravilhoso, ele é incrível. Ele leva a gente a refletir em muitas coisas. Então, vão anotando todos esses questionamentos que eu tô fazendo aqui. Anota num papelzinho, num caderno de vocês. E depois vocês orem sobre isso, reflitam sobre isso. E se a resposta for negativa, vamos buscar mais, vamos buscar estar mais próximo de Deus, vamos buscar ter mais comprometimento, cada dia mais e mais. Continuando então, o rei, ele não conseguiu dormir. Como eu falei, o rei gostava de Daniel, ele ficou muito contrariado, muito chateado. Ele percebeu que ele tinha realmente feito um erro. Então, ele não conseguiu dormir, não conseguiu comer, ele não conseguiu se divertir. E quando alvoreceu ali, quando começou a amanhecer, ele foi até a cova e ele chamou por Daniel. Daniel, você tá aí, Daniel? E aí, surpreendentemente, de dentro da cova dos leões, Daniel respondeu. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, pois à vista de Deus, Daniel era inocente. Daniel não tinha feito nada de errado, ele estava buscando ao Senhor. Na verdade, Daniel, ele era culpado. Ele era culpado de ter um relacionamento fiel com Deus. Ele era culpado de estar na presença de Deus todos os dias. Ele era culpado por amar ao Senhor mais do que a sua própria vida. O rei, ele tinha uma esperança lá no fundo de que o Senhor pudesse salvar Daniel. E eu tenho certeza que depois desse episódio, a fé de Dario foi fortalecida. A vida do Dario talvez tenha mudado. Ele talvez tenha passado a olhar para o Deus de Daniel de uma forma totalmente diferente. Daniel, no tribunal dos homens, foi culpado de ser cristão, mas para Deus ele era inocente, pois nele não se encontrava falha alguma. Após Daniel ter saído da cova, então, e seus acusadores, aquelas pessoas que o acusaram, que procuraram uma forma de derrubar ele, foram jogados dentro da cova, no lugar. A Bíblia fala que eles mal entraram lá dentro, os leões já devoraram eles. E então o rei Dario glorificou ao Senhor. Eu acho que de tudo isso, entre todo aquilo que aconteceu com Daniel, que com certeza Daniel também foi edificado, eu acho que o mais importante é o rei Dario glorificou ao Senhor. Isso pra mim, gente, tá aí. Tá descrito todo o objetivo de Deus com tudo isso. Porque desde o começo, Deus sabia que Daniel não ia ser comido por aqueles leões, porque Daniel era irrepreensível. Mas não era em Daniel que ele estava trabalhando, não era o foco dele, não era Daniel. O
O foco dele era o rei, desde o começo. Trabalhar no coração dele, mostrar o poder dele no meio da Babilônia. Esse era o objetivo de Deus. Pelo menos é o que eu penso, né? Então lá foi ele e ele editou o decreto. E a partir daquele dia, todos os homens do império deveriam temer e reverenciar o Deus de Daniel. Isso então é pra gente poder ver que só o Senhor realmente é digno de honra, digno de glória, digno de majestade e que realmente vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena andar com Deus. Vale a pena a gente entregar a nossa vida para o Senhor e caminhar com Ele todos os dias da nossa vida. Amém? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei essa reflexão. Esse capítulo fala muito comigo. Eu acho ele simplesmente perfeito, maravilhoso. Se você gostou do tema desse vídeo, se você gostou desse vídeo, desse canal, já se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos também. Me segue também lá no meu Instagram, que é @simplesmentecristã. Lá eu posto a minha rotina de devocional, leitura bíblica, estudo bíblico. Compartilho várias dicas com vocês no feed, nos stories. Tem muita coisa legal por lá. Tenho certeza que você vai gostar de me acompanhar, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.